O ar na sala de reuniões do 402º andar da Torre Global Viana estava tão denso que parecia cortável com uma faca. Os olhares de reprovação dos membros do conselho eram agulhas, todas apontadas para mim. Pedro Santos, o presidente, tinha os olhos fixos na minha mesa, um brilho de fúria e desilusão que eu conhecia bem. Como é que eu tinha chegado a este ponto? A vida que eu construíra com tanto cuidado, com tanto controlo, estava a desmoronar-se à minha volta por causa de um homem e de uma menina. Parecia que tinha sido ontem, mas já faziam meses desde a primeira vez que João Silva olhou nos meus olhos. Ou, para ser exata, que a sua voz me encontrou no escuro. Ainda sinto o frio metálico das paredes do elevador quando penso nisso. Era uma manhã como tantas outras, cinzenta e rotineira. Lisboa lá embaixo começava a despertar, mas eu já estava no meu modo automático. Café preto, 6 milhas na passadeira, chuveiro de 7 minutos, fato de carvão, mente focada. Era assim que eu, Ana Rodrigues, CEO da Heltec, operava. A rainha de gelo da tecnologia, como a Forbes me chamava, uma máquina de produtividade avaliada em 1.000 milhões de euros. Nunca um trimestre sem crescimento. Nunca uma emoção em negociações. O elevador privado que me levava diretamente da garagem para o meu escritório no topo da Torre Global Viana era o meu santuário final de controlo. Mas naquele dia, algures entre o 40º e o 402º andar, o santuário tornou-se uma armadilha. Senti um solavanco violento, um guincho metálico que vibrou através dos meus ossos e depois, escuridão. Total. Os LEDs de emergência, com a sua luz vermelha pulsante, transformaram a pequena caixa de aço num inferno pessoal. O meu coração começou a bater como um tambor de guerra. 20 anos a construir sistemas e protocolos para evitar exatamente isto. A perda total de controlo. Tentei respirar, mas a garganta estava lá apertada. O ar parecia denso e insuficiente. As paredes pareciam fechar-se e imagens vívidas de cabos a partirem se inundaram a minha mente. De repente, o intercomunicador crepitou. Doutora Rodrigues? Uma voz masculina estranhamente calma. Sou o João Silva, o chefe de manutenção do edifício. Consegue ouvir-me? Eu tentei responder, mas apenas um som abafado saiu. Está bem, disse ele. Não se preocupe em responder agora. Apenas ouça minha voz. Vamos respirar juntos. Inspire pelo nariz, contando até 4. Ele começou a contar. 1, 2, 3, 4. Eu não conseguia. O pânico era uma onda gelada a subir-me pelo corpo. Está bem, continuou ele, como se pudesse ver a minha luta através do metal. Vamos tentar de novo. Concentre-se apenas na minha contagem. Nada mais existe agora, só estes números. 1, 2, 3, 4. Segure por 4. 1, 2, 3, 4. Expire por 4. A sua voz era firme, quente, incansável. Ele continuou, e de alguma forma, os meus soluços de pânico começaram a sincronizar-se com o ritmo dele. 4 para dentro, segura, 4 para fora. Foi a primeira vez em anos que senti que alguém estava realmente ali, comigo, sem segundas intenções. Uma vulnerabilidade pura, crua. Ele explicou que era uma flutuação de energia, não uma falha mecânica. Que os travões de segurança tinham funcionado perfeitamente. Eu estava segura. Completamente segura, dizia ele. Mas eu só me sentia exposta. 20 minutos, disse ele. Estaria ali todo o tempo. Não me deixaria sozinha nem por um segundo. E para manter a minha mente ocupada, começou a fazer-me perguntas. Sobre a faculdade, o meu primeiro emprego, se preferia cães ou gatos. Coisas tão triviais, tão humanas, que quase me fizeram rir. Quase.
E depois veio a pergunta que me atingiu como um murro no estômago. Posso perguntar algo pessoal, Dora Rodrigues? A senhora mencionou que não gosta de espaços pequenos. Sempre foi assim? Hesitei. Nunca tinha falado sobre isso com ninguém. Mas na escuridão, com aquela voz sem corpo, sentia uma estranha liberdade. Tinha 9 anos, sussurrei, a brincar às escondidas. Escondi-me num baú de cedro no sótão. A tampa caiu e o trinco prendeu. Fiquei lá durante 3 horas até que me encontraram. 3 horas, repetiu ele, a voz suave. Deve ter sido aterrorizante. Aprendi a nunca mais me pôr em situações que não podia controlar. E ainda assim, eu entrara num elevador naquela manhã. É diferente, argumentei. Os elevadores são necessários, previsíveis, até deixarem de o ser. Ele concordou. Quando a energia voltou, com um zumbido e um flash de luz branca que me fez piscar, as portas abriram-se para o 41º andar. E lá estava ele, alto, talvez uns 35 anos, macacão azul marinho com o nome Silva, bordado no bolso. Cabelo escuro, olhos castanhos firmes, um rosto que parecia sorrir com facilidade, mas que naquele momento me observava com uma preocupação tranquila. Ana Rodrigues, disse ele, estendendo a mão. Sou João Silva. É bom finalmente vê-la pessoalmente. A mão dele era forte, quente. Segurei-a por talvez 1 segundo a mais do que o necessário. Obrigada, disse eu, a voz ainda um sussurro, por ter ficado. Claro que fiquei, respondeu ele, como se nunca houvesse dúvida. E eu, a mulher que vivia numa caixa de aço por opção, percebi que, afinal, não estava tão sozinha como pensava. 3 semanas depois, senti as minhas mãos a tremer ligeiramente, mas a voz mantinha-se firme. Eu estava no palco do Hotel Ritz, no salão de festas que borbulhava com a elite de Lisboa, toda vestida para a gala anual da Associação de Líderes de Tecnologia para a Caridade. Centenas de pessoas que pagaram 5.000 euros pelo prato. O teleponto mostrava o meu discurso, cuidadosamente preparado pela minha equipe de comunicação, sobre inovação e responsabilidade social. As mesmas frases corporativas e seguras de sempre. Mas a caixa de aço, as palavras de João, aquele cheiro a suor e a medo que ainda sentia na pele. Não ia ler aquela porcaria. Agarrei-me ao púlpito. Não vou ler este discurso, disse eu, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia, a minha assistente, estava à porta da coxia e fez um som abafado, como se estivesse a ser estrangulada. Inspirei, 4 tempos para dentro, segurei, 4 para fora, tal como João me tinha ensinado. E comecei. Há 3 semanas tive um ataque de pânico. Um ataque de pânico completo, sem conseguir respirar, no meu elevador privado quando ele perdeu energia. Passei toda a minha vida adulta a construir sistemas para evitar exatamente esse tipo de perda de controle. Construí muros, rotinas, uma vida que parece muito bem-sucedida por fora, mas que por dentro é como viver numa caixa de aço. Pude ver as pessoas a inclinarem-se para a frente e os telemóveis a baixarem-se, as máscaras educadas da gala de caridade a deslizarem. Um homem chamado João Silva falou comigo durante aquele ataque de pânico. Ele é o chefe de manutenção do meu prédio. Ficou no intercomunicador durante 22 minutos, respirando comigo, mantendo-me em terra, garantindo que eu sabia que não estava sozinha. E quando as portas finalmente se abriram, ele estava lá. Cumpriu a promessa. Ficou. Aquilo fez-me pensar nas caixas de aço em que todos vivemos, na distância que mantemos da verdadeira conexão, na forma como nos otimizamos para a solidão e chamamos a isso sucesso. Então, ali perante toda aquela gente, eu comprometi-me. A partir de amanhã, a Realtec doaria 10% dos nossos lucros trimestrais a organizações de saúde mental e isolamento social. E eu própria faria 20 horas de voluntariado por mês, sem cheques à distância. Presente. O aplauso começou devagar,
Depois cresceu, genuíno e contínuo. Vi surpresa em muitos rostos, cálculo em outros, mas também um reconhecimento. A mesma que eu tive naquele elevador. Estamos todos a fingir que não precisamos uns dos outros. Pausa aqui, tenho de ser sincera. Todo este circo, eu, a CEO da Heltec, a sentir-me assim por causa de um técnico de manutenção, se alguém me tivesse dito há um ano, eu teria rido na cara dessa pessoa. Parecia uma daquelas comédias românticas idiotas que a minha assistente Sofia via na televisão. Mas não era. Era real e era assustador. Como é que alguém que construiu um império com base no controlo podia estar a perder o controlo assim? Não sei. Talvez fosse inevitável. Ou talvez fosse apenas o universo a tentar dizer-me algo que eu andava a ignorar há décadas. É uma coisa estranha esta história. De repente, o sucesso que eu tanto procurava parecia vazio. O brilho daquele salão, os olhares de admiração, tudo isso parecia insignificante comparado à simples, mas poderosa, sensação de estar realmente ligada a alguém, de me atrever a ser humana, em vez de uma fachada. Que ironia, não é? De repente, eu estava no meio de tudo e de nada ao mesmo tempo. Voltando à história, quando saí do palco, o meu telemóvel explodiu com mensagens. Sofia e a equipa de relações públicas estavam em colapso e em êxtase, tudo ao mesmo tempo. Pedro Santos queria uma chamada de emergência. Mas eu só queria encontrar um rosto naquela multidão que eu não tinha razão nenhuma para esperar lá. João não estava lá, claro. Ele não se movia nesses círculos. Mas percebi, com uma sensação assustadora e elétrica, que desejava que ele estivesse. Nos dias que se seguiram, a minha vida não era mais a mesma. Eu ainda era CEO, claro. Ainda tinha reuniões intermináveis e decisões de 1.000 milhões de euros para tomar. Mas algo mudou. A estrutura que eu amava começou a parecer uma gaiola. Comecei a querer fugir. Eu, Ana Rodrigues, a rainha de gelo que nunca precisava de ninguém. Comecei a fazer pequenos desvios. A minha climatização do escritório, que funcionava impecavelmente há 3 anos, de repente começou a fazer um barulho estranho. Liguei para a manutenção. João aparecia e examinava o AC, cruzava os braços, um sorriso quase imperceptível nos lábios. Dona Tocra Rodrigues, dizia ele, o seu AC está perfeitamente bem. Eu sentia o rubor a subir-me as maçãs do rosto, uma sensação estranha e desconfortável. O que se passa, na verdade? Ele perguntava. Eu inventava uma desculpa, claro, mas depois agradecia-lhe, de uma forma mais pessoal do que no corredor. Agradeceu-me muito bem naquela gala, disse ele um dia. A minha filha Marta obrigou-me a rever o seu discurso 3 vezes. Ela achou-a muito corajosa por dizer a verdade na frente de todas aquelas pessoas. Uma filha, 6 anos, obcecada por espaço, queria ser astronauta. Um brilho suave no rosto de João quando falava dela. E eu, Ana Rodrigues, nunca tinha sido chamada de corajosa antes. Estratégica, sim, implacável, frequentemente. Mas corajosa, nunca. Por vezes, quando o silêncio do meu penthouse era demasiado alto, eu lembrava-me de uma velha fotografia. Não estava exposta, estava guardada numa caixa empoeirada, algures. Eu, pequena, de braços dados com os meus pais, num dia de praia em Cascais. Lembro-me do cheiro a protetor solar e a maresia, da sensação da areia entre os dedos. Era um tempo em que a vida não era uma equação, em que a vulnerabilidade não era uma falha, mas sim uma parte natural de ser humano. E depois, tudo mudou. Aquela caixa de cedro, o elevador, o império que construí, tudo foram tentativas desesperadas de recriar um controlo que perdi naquele dia. Mas a vida tinha outras ideias. Nos 15 dias seguintes, eu liguei para a manutenção mais 7 vezes. Uma luz que pisava na sala de conferências. Uma porta que emperrava. A máquina de café a fazer sons invulgares. De cada vez,
João aparecia, resolvia o problema inexistente em menos de 5 minutos e ficava para conversar durante 20. Descobri que ele tinha sido engenheiro da Marinha, que a sua esposa, Sara, tinha morrido de cancro há 2 anos, que ele tinha deixado o trabalho militar para ter horários mais estáveis e poder criar a Marta sozinho. Ele perguntava sobre a minha empresa, a minha infância, se alguma vez tinha realmente tirado férias. Sabe, Ana, disse ele na 8ª visita, parado à porta do meu escritório, se quiser falar comigo, pode simplesmente ligar e pedir. Não precisa de inventar emergências de manutenção. Eu olhei do meu portátil, apanhada. Isso seria inapropriado? Provavelmente, disse João e depois sorriu, mas eu diria assim na mesma. Uma tarde, eu estava a rever as projeções do 3º trimestre no átrio do edifício. Eu tinha começado a trabalhar ali ocasionalmente, dizendo a mim mesma que era para ser mais acessível, mas sabia que era pela possibilidade de ver o João. Então ouvi uma voz de criança ecoar pelo mármore polido. Pai, sabias que Saturno tem 83 luas? 83. É mais do que qualquer outro planeta. Olhei para cima. João estava perto do balcão de segurança com uma menina pequena cujos caracóis escuros mal estavam contidos por uma fita de cabelo com tema espacial. Ela usava uma mochila em forma de foguetão e estava praticamente a vibrar de excitação. Eu sabia, Marta, disse João pacientemente. Já me contaste umas 83 vezes. Mas sabias que Titã tem lagos feitos de metano líquido? Também sim, disse a menina. Ela notou-me ao observá-la e acenou entusiasticamente. Olá, trabalha aqui? Gosta de espaço? Os olhos de João arregalaram-se. Marta, essa é a Dora Rodrigues. Ana, corrigi, levantando-me e caminhando até eles. Estendi a mão à criança. Trabalho no 402º andar e acho o espaço fascinante. Marta apertou a minha mão solenemente, depois iluminou-se. Quer vir tomar um gelado conosco? O pai prometeu depois da consulta no dentista. Não chorei nada quando me limparam os dentes. Marta, disse João suavemente. Ator Rodrigues provavelmente adoraria, ouvi-me a dizer. Pouco tempo depois, sentados numa pequena gelataria no bairro da Graça, Marta devorava um cone de bolacha e creme, enquanto explicava os requisitos de habitabilidade do oceano subsuperficial de Europa. Eu, com uma colher de baunilha, o meu primeiro gelado em 4 anos, sentia-me genuinamente cativada. O difícil não é a radiação, explicou Marta. A sério, é a crosta de gelo. Tem uns 100 quilômetros de espessura. Como é que se faz um submarino atravessar 100 quilômetros de gelo? Uma broca aquecida, sugeri. Foi o que eu disse, mas demoraria uma eternidade e precisas de uma fonte de energia que dure décadas. Geradores térmicos nucleares. Os olhos de Marta arregalaram-se. Sabe sobre RTGs? Li muito sobre espaço quando tinha a sua idade. Costumava? Marta olhou genuinamente confusa com o conceito de parar de ler. Olhei para João através da pequena mesa. Ele observava-me com uma expressão que não conseguia decifrar bem. Surpresa misturada com algo mais quente. Fiquei ocupada, disse eu. Construir uma empresa consome muito tempo. Mas qual é o objetivo de construir coisas se esqueces porque as querias construir? Perguntou Marta, com a clareza direta que as crianças têm, cortando direto para as questões que os adultos evitam durante décadas. O que fariam vocês no meu lugar? Será que teriam a mesma dificuldade em reencontrar a paixão antiga? Mais tarde, ao voltarmos para o edifício, Marta saltitava à frente para examinar um guindaste de construção. João caminhava ao meu lado num silêncio confortável até que ele disse, calmamente, eu vejo-te. Parei de andar. O quê? Isso é algo que a Sara costumava dizer. Eu vejo-te. Não a versão de ti que mostras ao mundo, a pessoa real por baixo, aquela que lia sobre missões espaciais e de alguma forma se esqueceu dessa parte de si mesma. Ele fez uma pausa.
As crianças são boas nisso. Senti algo a rachar no meu peito, como gelo a partir-se depois de um longo inverno. Eu não sei como viver normalmente, sussurrei. Não sei como ser a pessoa que come um gelado numa terça-feira à tarde ou que se lembra do que queria ser antes de se tornar o que todos os outros precisavam. Então talvez, disse João suavemente, comeces devagar, um gelado de cada vez. Aquele jantar em casa do João, no bairro de Casas Geminadas em Cascais, foi diferente. Não vos vou descrever o esparguete à carbonara nem os legos de estação espacial da Marta. Esses detalhes, de alguma forma, perderam-se na névoa dos meus nervos e da novidade. O que lembro é a sensação. A casa estreita e aconchegante, com o chão de madeira desgastado e fotografias por todo o lado. O rosto de Sara a sorrir em todas as molduras, a segurar a Marta recém-nascida, a rir na praia, a dançar no que deve ter sido o casamento deles. Senti-me uma intrusa neste santuário de uma história de amor que eu nunca teria. Foi um contraste gritante com a esterilidade do meu próprio penthouse. Mas o calor, a espontaneidade da Marta, a forma como o João me incluía sem cerimônia na sua vida, tudo isso começou a desmoronar as minhas defesas. Não sei porquê, mas senti que ali, naquele caos, naquele amor palpável, talvez houvesse um lugar para mim. Foi ali que a Marta me abraçou, sem avisar, dizendo que estava feliz por o pai ter uma amiga, porque ele andava triste há muito tempo. Esse abraço, sim, esse eu nunca esqueceria. 3 dias depois, a fotografia apareceu na página 6. Eu e o João na gelataria do bairro da Graça. Marta entre nós, os três a rir de algo fora da câmara. A manchete? Rainha de gelo derrete-se por homem da manutenção. CEO da Realtech namora funcionário do edifício. Em poucas horas, espalhou-se por todos os sites de notícias de tecnologia, blogs financeiros e plataformas de fofocas. A sessão de comentários rapidamente degenerou. Catafortunas à vista. Cena de relações públicas para a iniciativa de saúde mental dela. O que é que uma bilionária quer com um porteiro? O meu telefone não parava de tocar. A minha equipe de comunicação queria uma declaração imediata. Pedro Santos exigiu uma chamada de emergência. 3 empresas de relações públicas diferentes ofereceram os seus serviços de gestão de crises. Sofia entrou no meu escritório com impressões de especulações online cada vez mais cruéis. "O que queres que eu diga?" perguntou Sofia cautelosa. Olhei para a fotografia. Parecíamos felizes, naturais, como pessoas que pertenciam juntas, independentemente das classes sociais ou títulos de emprego. "Nada", disse eu. "Não comentamos a minha vida pessoal. Essa é a tua posição oficial." Silêncio. "Não", disse eu. Levantei-me e peguei no meu casaco. "A minha posição oficial é que não é da conta deles." Encontrei João na sala de máquinas da cave a fazer a manutenção de rotina no sistema HVAQ do edifício. Ele levantou a cabeça quando entrei. A sua expressão era ilegível. "Já viste?", disse eu, sem ser uma pergunta. "Difícil de não ver. O meu telefone toca desde as 6 da manhã. Repórteres. Velhos amigos da Marinha que acham hilariante. A minha irmã enviou-me 17 mensagens a perguntar se és mesmo a minha namorada ou se devíamos processar por difamação." "E o que lhes disseste?", perguntei. "Nada, porque não sei o que somos", disse João, largando a chave inglesa, a voz firme, mas tensa. "Somos amigos, estamos a namorar. És apenas uma pessoa solitária que me está a usar como algum tipo de experiência emocional." As palavras atingiram-me mais forte do que eu esperava. "É isso que pensas?" "Penso", disse João cuidadosamente, "que vives num mundo que não entendo, onde as pessoas mantêm equipas de advogados de prevenção e as fotografias se transformam em escândalos, onde o que os outros pensam, aparentemente, importa mais do que o que realmente está a acontecer." Eu poderia ter lançado uma declaração.
Dito que éramos apenas conhecidos, uma relação profissional. Matar a história. A mandíbula de João apertou-se. Não, disse ele. Não mintas sobre mim para proteger a tua reputação. Se te queres distanciar, tudo bem. Mas não me tornes cúmplice a fingir que não existo. Ele encontrou os meus olhos. Passei 2 anos a ver a Sara desaparecer peça por peça, a ser apagada lentamente. Não me apagarei voluntariamente por ninguém. Senti todo o peso do que eu estava prestes a fazer. Reduzi-lo a nada para proteger a minha imagem cuidadosamente construída. A mesma coisa que eu tinha feito a mim mesma durante anos. Tens razão, disse eu baixinho. Desculpa. Não vou emitir uma declaração. Nenhuma declaração. Podem especular à vontade e o conselho, os investidores, as pessoas que se preocupam com a imagem da Realtek terão de aceitar que sou uma pessoa, não uma marca. Sorri fracamente, embora soubesse que essa conversa seria extremamente desagradável. A expressão de João suavizou ligeiramente. O violino mais pequeno do mundo para os teus problemas de bilionária. Justo. Ficamos ali na luz fluorescente da sala de máquinas, o edifício a zumbir à nossa volta. Enquanto algures lá em cima, a internet debatia a nossa relação e os jornalistas criavam narrativas a partir de uma única fotografia. Para que conste, disse eu. Também não sei o que somos, mas sei que quero descobrir. João considerou isto, depois acenou lentamente. A Marta matar-me-ia se eu dissesse que não. Ela já está a planear qual será o próximo fato espacial que te vai ensinar. E tu? Perguntei. Parei de ter medo de coisas assustadoras quando tive de ver a minha esposa morrer, disse João simplesmente. Jornalistas e trolls da internet nem entram no top 10. Por isso, sim, estou disposto. A reunião de emergência do Conselho da Realtek começou às 7 da manhã de uma segunda-feira. Eu, Ana Rodrigues, estava sentada à cabeceira da mesa na sala de conferências do 402º andar, enfrentando 8 membros do Conselho, cujas expressões variavam entre preocupadas e furiosas. Pedro Santos, o presidente do Conselho e um dos primeiros investidores, liderou o ataque. Ana, precisamos de abordar o elefante na sala. Esta relação está a criar sérias preocupações sobre o seu julgamento e a imagem pública da empresa. A minha vida pessoal não é um assunto do Conselho, respondi calmamente. É quando afeta o valor para o acionista, replicou Maria Neves, representando um grande investidor institucional. O nosso preço das ações caiu 2% na sexta-feira. Os investidores estão a questionar a sua estabilidade, o seu foco. A narrativa é que a senhora está a ter algum tipo de colapso. A narrativa é especulação de tabloide. O meu desempenho profissional não mudou. Na verdade, mudou, disse Pedro, puxando relatórios de calendário impressos. A senhora recusou 3 grandes reuniões com investidores nas últimas 2 semanas. Saiu do escritório às 6 da tarde 2 vezes na semana passada. Participou no evento escolar da minha afilhada e jantou com amigos. Interrompi. Conceitos novos, eu sei. Não seja leviana, isto é sério. Tem razão. É sério. Levantei-me caminhando até a parede de janelas com vista para Lisboa. Durante 12 anos dei tudo a essa empresa. Todas as horas de vigília, todas as decisões, cada pedaço de mim. Construí a Hale do nada para uma empresa de 1.000 milhões de euros. Obtive 32 trimestres consecutivos de crescimento. Nunca perdi um prazo. Nunca estraguei uma negociação. Nunca vos desapontei. Virei-me para encará-los. E agora estão a dizer-me que, porque comecei a passar tempo com outro ser humano, sou subitamente imprevisível, que ter uma vida pessoal me torna inadequada para liderar. Ninguém está a dizer que é inadequada, disse Maria cuidadosamente. Estamos preocupados com a percepção, com a mensagem que enviamos quando a nossa CEO está publicamente envolvida com um funcionário de manutenção de edifícios. Levanta questões sobre julgamento, sobre classe, terminei eu.
Sejamos honestos sobre o que realmente estamos a discutir. Não teria um problema se eu estivesse a namorar um CEO, um capitalista de risco ou alguém do nosso extrato social. O problema é que João Silva conserta elevadores para viver. A sala ficou em silêncio. Pedro pigarreou. A parceria com Singapura está numa fase crítica. Precisamos de foco total, compromisso total. Talvez depois de o negócio fechar. Não, disse eu categoricamente. Desculpe. Não, não vou adiar a minha vida por um negócio. Não vou sacrificar a primeira conexão genuína que tive em anos, porque é inconveniente para as vossas chamadas de investidores. Ana, seja razoável. Estou a ser razoável. Querem que eu escolha entre esta empresa e tudo o mais que torna a vida digna de ser vivida? Isso não é razoável. Isso é patológico. Pedro inclinou-se para a frente, a voz endurecendo. Então, deixe-me ser muito claro. Se continuar esta relação publicamente, se continuar a priorizar a sua vida pessoal sobre as necessidades críticas do negócio, seremos forçados a considerar se a senhora é a pessoa certa para liderar a Realtek. Eu compreendia perfeitamente. Estavam a ameaçar tirar-me da empresa que eu tinha construído. Olhei para cada membro do conselho por sua vez, vendo os cálculos por trás dos seus olhos, vendo com que facilidade me descartariam no momento em que eu deixasse de ser útil, vendo a caixa de aço que eu tinha construído para mim, exceto que desta vez outras pessoas controlavam os cadeados. Eu compreendo, disse eu baixinho. Obrigada por deixarem a vossa posição clara. Esta reunião está encerrada. Saí antes que alguém pudesse responder, os meus saltos a clicarem no chão de mármore com precisão metronômica, a minha expressão perfeitamente controlada. Cheguei ao meu escritório, fechei a porta e fiquei junto à janela, respirando em 4 tempos, tentando lembrar-me do que João me tinha ensinado sobre permanecer em terra quando tudo parecia estar a desmoronar-se. Mais tarde, a Marta contou-me como foi aquele momento para ela. Eu estava tão focada nos olhares de ódio do conselho, nos flashes das câmaras, que nem via pureza nos olhos dela. A Marta disse que eu parecia uma estrela, não do céu, mas uma daquelas que se acendem do nada, cheia de luz. Ela estava agarrada à mão do pai, com o vestidinho das estrelas que a avó lhe tinha dado. Para ela, aquele salão barulhento não era sobre negócios ou escândalos. Era sobre a sua tia Ana a pedir ao seu pai para ir a um encontro. E ela, a Marta, achou que era a coisa mais romântica do universo. Era um mundo totalmente diferente do meu, o dela. 2 semanas depois, o salão de festas do Hotel Ritz brilhava novamente com a elite lisboeta. Eu tinha considerado faltar a segunda gala de caridade, o evento anual da Coligação de Saúde Mental, onde estava agendada para falar sobre o meu compromisso com a causa, mas tinha feito uma promessa no meu primeiro discurso, e Ana Rodrigues cumpria as suas promessas. Estava nos bastidores, num simples vestido preto, a ouvir os discursos de abertura, a observar a multidão através de uma fresta na cortina. 500 pessoas que pagaram 10.000 euros por prato, repórteres de todos os grandes meios de comunicação, membros do conselho espalhados pela sala, a observar-me com vários graus de preocupação e cálculo. E lá atrás, parcialmente escondido atrás de uma coluna de mármore, João a usar um fato que parecia emprestado, com Marta ao lado, num vestido azul marinho coberto de estrelas bordadas. O meu coração disparou. Eu não os tinha convidado, não os esperava. Eles não pertenciam a este mundo de champanhe caro e filantropia estratégica, mas tinham vindo na mesma. O anfitrião anunciou o meu nome. Caminhei para o palco, o foco de luz a tornar impossível ver rostos individuais. Eu tinha preparadas observações sobre as iniciativas de saúde mental da Realtek, sobre os totais de doações trimestrais, sobre programas e parcerias e impacto mensurável. Olhei para o teleponto, olhei para o mar de rostos expectantes, olhei para João e Marta parados nas sombras lá atrás
e larguei as minhas notas. Há 2 meses, comecei eu, a minha voz a ecoar pelo salão silencioso. Eu estava num palco muito parecido com este e contei-vos sobre um ataque de pânico que tive num elevador. Contei-vos sobre o homem que me ajudou, que ficou comigo, que me fez perceber o quão isolada me tinha tornado na minha busca pelo sucesso. Fiz uma pausa, recompondo-me. O que não vos contei foi o que aconteceu a seguir. Não vos contei que comecei a inventar razões para o ver, que conheci a filha dele e me lembrei de como era ser curiosa sobre o universo em vez de apenas lucros trimestrais, que fui à casa dele jantar e percebi que tinha construído uma prisão no meu penthouse e chamei-lhe conquista. A multidão tinha ficado completamente imóvel. Nas últimas 2 semanas, enfrentei uma escolha. O meu conselho de administração, alguns dos quais estão nesta sala esta noite, deixou claro que a minha relação com João Silva é problemática. Não porque ele tenha feito algo de errado, mas porque ele é um funcionário de manutenção. Porque aparentemente importar-me com alguém fora da minha classe social sugere mau julgamento. As minhas mãos tremeram, mas não as escondi. Pediram-me para escolher entre a empresa que construí e a vida que estou a tentar construir, entre a imagem da Rainha de Gelo e a realidade de ser uma pessoa que precisa de conexão, que precisa de ajuda, que precisa de outras pessoas. Caminhei para longe do púlpito até a beira do palco. Então, aqui está a minha escolha. Pública, irrevogável, testemunhada por todos nesta sala e por todos os que verão os clipes amanhã. Olhei diretamente para João, vendo o seu rosto surpreso na multidão, vendo Marta a agarrar a mão dele. Eu não tenho marido, não tenho uma relação convencional que se encaixe perfeitamente nas vossas expectativas. O que eu tenho é um homem que me viu no meu momento mais vulnerável e não virou as costas, que me acolheu na sua casa e na sua vida sem pedir nada em troca, que ensinou a sua filha de 6 anos que a bondade importa mais do que o estatuto. A minha voz quebrou ligeiramente, depois estabilizou. João Silva consideraria ir a um encontro comigo esta noite, um encontro a sério, não chamadas de manutenção inventadas ou encontros casuais, um encontro real, com testemunhas em registro, que se danem as consequências. O salão irrompeu. As câmaras dispararam flashes. As pessoas levantaram-se. Eu não conseguia dizer se estavam a aplaudir ou a ofegar em choque, mas não me importava. Desci os degraus do palco, atravessando a multidão que se abria à minha volta, até que me encontrei em frente a João. De perto, pude ver o choque no seu rosto, o cálculo. O momento em que ele percebeu o que eu acabara de fazer, escolhera-o publicamente, irrevogavelmente, de uma forma que iria reformular toda a minha vida. És louca, sussurrou ele. Provavelmente, concordei. Isso é um sim? João olhou para Marta, que estava praticamente a vibrar de excitação. Olhou para mim, ali no meio do salão, perante 500 testemunhas, a oferecer-lhe tudo. Sim, disse ele, pegando na minha mão. Marta soltou um grito de alegria que ecoou pelo salão atordoado. As manchetes da manhã seguinte foram espetaculares. CEO da Tech escolhe o amor sobre o conselho. A declaração pública de Ana Rodrigues choca a elite de Lisboa. Rainha de Gelo derrete-se completamente. Eu estava sentada à pequena mesa da cozinha de João, a usar uma das suas velhas t-shirts da Marinha, a beber um café que definitivamente não era preto, a ver as manchetes a passar no meu tablet, enquanto Marta explicava as diferenças entre planetas terrestres e jovianos. Então, a Terra é rochosa porque estamos perto do Sol, disse Marta, usando pastelaria de pequeno almoço para demonstrar. Mas Júpiter é principalmente gás, porque se formou mais longe, onde estava frio o suficiente para o hidrogênio se juntar. Faz sentido, disse eu, genuinamente interessada. O meu telefone não parava de tocar desde a noite anterior. O conselho queria uma reunião de emergência.
3 membros do conselho já tinham renunciado. A minha equipa de relações públicas tinha enviado 47 mensagens, desde parabéns a cartas de demissão. Pedro Santos tinha deixado um voicemail que era 30% raiva, 70% respeito a contragosto. Mas havia outras mensagens também. E-mails de funcionários que eu nunca tinha conhecido, dizendo que o meu discurso os fazia sentir menos sozinhos. Notas de estranhos partilhando as suas próprias histórias de escolher uma conexão autêntica em vez de uma imagem profissional. Uma oferta de uma empresa de tecnologia rival para discutir oportunidades de liderança que valorizam seres humanos inteiros. Larguei o meu telefone e olhei em redor. A cozinha de João. A luz do sol da manhã entrava pela janela acima do lava-loiça. Os desenhos escolares de Marta cobriam o frigorífico. Uma fotografia de Sara sorria do balcão. Não assombrosa, mas presente. Um lembrete de que o amor valia o risco da perda. "No que estás a pensar?" perguntou João, enchendo o meu café. "Que não faço ideia do que acontece a seguir", admiti. "Posso perder a minha empresa, provavelmente perder lugares no conselho, definitivamente perder alguma confiança dos investidores. Há arrependimentos?" Considerei isto honestamente. Pensei no penthouse onde tinha dormido pela primeira vez em 2 semanas, vazio e a ecoar. Pensei no calendário que tinha controlado a minha vida, os blocos de 15 minutos, as prioridades codificadas por cores. Pensei na mulher que tinha entrado num elevador sozinha, presa numa caixa de aço da sua própria criação. "Não", disse eu, sem arrependimentos. Marta levantou os olhos dos seus planetas de pastelaria. "Vais viver conosco agora." "Marta", João começou, "estou apenas a perguntar porque se a Ana morar aqui, podíamos transformar o quarto de hóspedes numa biblioteca e ela podia ler-me livros de espaço antes de dormir e podíamos fazer carbonara todas as sextas-feiras." Encontrei os olhos de João na mesa. Eles não tinham discutido o futuro, não tinham falado sobre o que isto realmente significava para além da declaração pública da noite anterior. Mas a pergunta ingênua de Marta pairava no ar, perguntando a coisa que os adultos eram demasiado cuidadosos para dizer em voz alta. "Acho que", o disse eu lentamente, "vamos dar um passo de cada vez. Mas talvez, eventualmente, se o teu pai quiser." "Eu quero", interrompeu João calmamente. "E café melhor", acrescentei. "Ei, o meu café está ótimo." "O teu café é categoricamente péssimo. Eu tenho padrões." Marta riu, encantada com a normalidade das nossas discussões. Mais tarde naquele dia, Ana Rodrigues estava em frente à Torre Global Viana, olhando para os 50 andares de aço e vidro que tinha construído. O seu elevador privado estava algures lá dentro, a funcionar suavemente agora, portas a abrir e fechar a tempo e horas, a levar pessoas aos seus destinos. Mas Ana caminhou em vez disso para a entrada pública, onde João estava a substituir uma luminária avariada no átrio principal. Esperou até ele terminar, depois pegou na mão dele. "Queres mostrar-me a sala de máquinas onde estavas a trabalhar naquele dia?" perguntou ela. "Aquela onde me disseste que não me deixarias apagar-te?" "Romântico", disse João secamente. Mas ele estava a sorrir. Desceram pelo elevador de serviço até a cave, onde os sistemas mecânicos do edifício zumbiam e vibravam. Ana não vacilou. João mostrou-lhe os controlos do HVAC, os painéis elétricos, a complexa rede de sistemas que mantinham tudo a funcionar. "É isto que faço", disse ele. "Não é glamouroso, mas importa. Os edifícios não funcionam sozinhos." "Nem as empresas", respondeu Ana. "Nem as vidas. Estou a começar a pensar que o trabalho importante acontece nos espaços escondidos, nas salas de máquinas e nas conversas tranquilas e nos momentos que ninguém vê." Pensamentos profundos da Rainha de Gelo. Antiga Rainha de Gelo. "Acho que fui despromovida." "Promovida", corrigiu João, puxando-a para perto. "Definitivamente promovida."
Acima deles, o telefone de Ana vibrou com outra mensagem urgente do seu conselho. Abaixo deles, os enormes geradores do edifício mantinham o seu ritmo constante. À volta deles, canos e condutas e cabos transportavam os sistemas invisíveis que tornavam a vida moderna possível. E entre eles, na sala de máquinas iluminada por fluorescentes, onde ninguém pensaria em procurar a CEO mais famosa de Lisboa, Ana Rodrigues beijou João Silva como alguém que finalmente tinha percebido quais os sistemas que realmente importavam. E hoje, ainda não sei. Às vezes penso que foi a decisão mais audaciosa e a mais acertada da minha vida. Noutras, sinto um frio na barriga, a velha Ana, a rainha de gelo, a sussurrar que tudo pode desabar. Mas talvez seja isso, não é? A vida não é uma folha de cálculo com resultados garantidos. É uma aventura cheia de incertezas e de momentos que nos fazem questionar tudo. Não é perfeita, mas é a minha.